Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E nós estamos tratando de um assunto bastante importante dentro da filosofia, que são os assuntos que giram em torno da pessoa de Sócrates. Então hoje nós vamos tratar sobre a dialética socrática, que é um método através do qual Sócrates desenvolvia a sua filosofia e a maneira como ele lidava com as pessoas que se aproximavam dele com o objetivo de refletir a respeito da vida. Nós vimos na aula anterior, se você tiver com a sua apostila aberta aí, nós vimos na página 18, que ele era um questionador incômodo, que ele gostava de tratar dos assuntos que incomodavam a sua época. Ele não levava, entre aspas, desaforo para casa, no sentido de que não havia nenhum tema que ele tivesse medo ou receio de tocar. Pelo contrário, a reflexão de Sócrates passava por toda a sua sociedade, por tudo o que acontecia ao seu redor, independentemente se isso causava incômodo ou não. Ele era alguém aberto às possibilidades de pensamento e de reflexão, não importando as consequências desse caminho, desse trilhar filosófico. Tá? Então, algumas pessoas gostavam muito de Sócrates, algumas pessoas se incomodavam muito com a postura de Sócrates de questionador, de um ser humano que não tem medo de entender ou querer entender as razões e os porquês da vida em comunidade, da polis grega, da vida da cidade. E a dialética socrática, quando a gente fala de dialética, nós estamos falando do fato de que Sócrates desenvolvia sua filosofia a partir dos diálogos com as pessoas. Então, como é que ele fazia nesse método que a gente chama de dialética? Bom, a primeira coisa que Sócrates fazia era, dentro de um diálogo com o outro, levar o outro a perceber o que de fato ele conhecia sobre os assuntos que queria tratar e o que de fato era uma ilusão ou um pensamento não embasado, aquilo que traduzia como ignorância. Então, se você fosse lidar com Sócrates naquela época, 350 a.C., você conversaria com um homem que tentaria te fazer perceber, por meio do diálogo, o quão ignorante você é acerca dos assuntos que você quer tratar. Porque um dos grandes problemas de qualquer pessoa ao falar sobre a vida, ao refletir sobre a vida, são as suposições que nós temos acerca das coisas que estão ao nosso redor. Ou seja, são os pensamentos sem fundamento, que às vezes a gente acha que sabe, a gente acha que tem conhecimento, mas que muitas vezes esse tal conhecimento que dizemos que sabemos não passa de uma miragem, não passa de uma suposição sem nenhum tipo de comprovação. Na verdade, é um conhecimento raso, superficial. Ainda mais em tempos como o nosso, em que todo mundo no Facebook, no WhatsApp, se acha especialista em tudo o que falamos. Nós compartilhamos informações aleatoriamente e parece que a gente tem uma opinião formada sobre tudo, independentemente se temos o conhecimento técnico sobre os assuntos. Sócrates é a pessoa ideal para a gente trazer, para pensarmos sobre ele, porque ele justamente vai questionar o suposto conhecimento que nós temos acerca das coisas. Há tantas pessoas que não são médicas falando sobre medicina, sobre saúde, ainda mais no nosso tempo de pandemia. Há tantas pessoas que não sabem nada de economia, mas se achando doutores de economia e emitindo opiniões acerca disso e daquilo, sem nenhum tipo de
embasamento técnico para aquilo que estão falando, são apenas achômetros. A gente vive num momento da história em que há uma certa ditadura da opinião, todo mundo tem que ter opinião acerca de tudo, tem que demonstrar que sabe tudo. Causa espanto quando alguém diz assim, olha, prefiro não tocar nesse assunto, não tenho conhecimento sobre isso, vou ler melhor sobre essa questão e depois formarei a minha opinião. Hoje nós não podemos dizer que não sabemos. Parece que quando a tecnologia chegou trazendo essa globalização do conhecimento, é como se alguém tivesse instalado imediatamente em cada um de nós um chip do conhecimento, de tal maneira que se a gente disser não sei, não estudei, nunca ouvi falar sobre o assunto, ou o conhecimento que eu tenho sobre o assunto é muito superficial para eu te dar uma posição nesse exato momento, parece que isso é sinal de inferioridade. No entanto, Sócrates partia desse pressuposto. Só sei que nada sei. Eu começo admitindo a minha ignorância. Eu começo admitindo aquilo que eu não sei sobre o assunto, para então começar a trilhar um determinado caminho rumo ao conhecimento acerca daquele assunto. Então a intencionalidade de Sócrates era bem definida. Ele conduzia os indivíduos à obtenção de ideias legítimas e claras sobre o objeto do discurso, rompendo os limites da ignorância e da superficialidade cotidiana a que estavam habituados. Quer dizer, formar uma opinião a partir dos memes, formar uma opinião acerca de textos de Facebook, de WhatsApp, sem nenhum tipo de fundamento, é se fundamentar no vazio, no nada, na superficialidade, na vaidade. Então, a primeira intenção de Sócrates é isso. Vamos tentar encontrar dentro de você ideias legítimas que surjam de um pensamento válido, de um pensamento possível de ser realidade, e não a partir daquilo que não tem base, não tem nenhum tipo de fundamento. Por isso que Sócrates começava lidando com aquilo que a gente achava que sabia de forma irônica. Ele utilizava da ironia, ou seja, ele conduzia o seu interlocutor a descrever o que ele acreditava saber sobre determinado assunto. Hoje vamos falar sobre política. Ótimo, vamos conversar sobre a política. O que você pensa saber sobre política? E ele ia conduzindo o diálogo de tal maneira a mostrar para as pessoas que, até certo ponto, ela poderia até ter algum tipo de pensamento original e embasado sobre o assunto, mas há algumas coisas na afirmação delas que eram apenas suposições. E que ela tinha que admitir, então, a sua ignorância. Então, fazer essa separação entre o conhecimento de fato e as suposições. O conhecimento de fato e aquilo que se pensa conhecer. Essa divisão, essa separação é extremamente importante. Agora, depois que fez essa separação, Sócrates então vai continuar utilizando o recurso da conversa, do diálogo, da pergunta, agora com a intenção de fazer o interlocutor ter ideias próprias. Ou seja, fazê-lo pensar, raciocinar sobre o assunto com ideias não de terceiros, mas com ideias próprias. O que você pensa sobre esse negócio? Veja que é o que a gente tem feito desde o início das nossas aulas de filosofia desse ano. O que você pensa sobre esse assunto? O que você pensa sobre os mitos? O que você pensa sobre o pensamento filosófico, científico? Criando exatamente esse ambiente propício para que não exista apenas uma reprodução do conhecimento de tal maneira que um diz para o outro o que o outro deve acreditar. Um diz para o outro o que o outro tem que dizer. Um diz para o outro o que o outro tem que... quais são os passos que o outro precisa percorrer
para atingir determinado conhecimento. Não, Sócrates evocava do seu interlocutor ideias próprias. Ele fazia como que o seu interlocutor dar à luz a um novo pensamento, a um pensamento que para ele era inédito e que só surgiu porque ele se abriu para a possibilidade de pensar com a sua própria cabeça aquele assunto que estava sendo proposto. Por isso, a gente chama essa atitude de trazer à tona um conhecimento novo de maiêutica. Ou seja, é alguém que ajuda o outro a dar à luz a um pensamento que foi gerado dentro de si. É o tal de pensar com a própria cabeça. Gente, nós temos pessoas inteligentíssimas no universo e nós temos uma herança de pensadores incríveis ao longo da história que pensaram a vida sobre vários aspectos, sobre vários pontos de vista, de tal maneira a colocar o homem no centro da discussão, a colocar Deus no centro da discussão, a colocar a natureza, os fenômenos naturais no centro da discussão. Nós não estamos escassos de gente boa que pensou a vida de uma maneira bastante profunda, mas isso não pode nos castrar do privilégio de pensarmos com a nossa própria cabeça. O que eu vejo hoje em dia são pessoas reproduzindo o pensamento de outras, indistintivamente, indistintamente, melhor dizendo, pessoas que simplesmente são papagaios existenciais, mas que não pensam por si só, que só repetem os outros, que só citam autores, que só citam livros, que só citam filósofos, o tempo inteiro pensando com a cabeça dos outros, ao invés de formularem suas próprias sínteses. Sócrates era absolutamente a favor de ajudar os seus interlocutores a dar à luz aos seus próprios conhecimentos. Então isso é maiêutica. Dialética é o método que Sócrates utilizava para chegar ao conhecimento, através do diálogo, da postura de levar os seus interlocutores a admitirem sua própria ignorância. E a maiêutica é um segundo momento desse processo em que ele ajuda esses seus discípulos, os seus amigos pensadores, a darem à luz ao seu próprio conhecimento. Tá? Então esse é o processo da dialética socrática. Sócrates acreditava que o conhecimento simplesmente transmitido não tem grande valor. Apenas ficar reproduzindo conhecimento, como que se o conhecimento fosse meramente uma questão de saber as datas certas, os fatos que de fato ocorreram na história da humanidade, saber a fórmula certa. Não, para Sócrates, transmitir o conhecimento tinha a ver com, na verdade, fazer nascer um desejo, uma busca pelo conhecimento, de tal maneira a gerar uma certa autonomia de pensamento. Quando a gente simplesmente reproduz conhecimentos, aquele que recebe esse conhecimento reproduzido cria uma relação de dependência. Ou seja, se eu simplesmente dizer para vocês qual é o conhecimento que vocês têm que ter, sempre que vocês estiverem diante de uma nova situação da vida, vocês vão ter que me procurar para encontrar em mim a solução para esse novo conhecimento. Cria-se uma relação doentia de dependência, de tal maneira que você sempre fica atrelado a mim. Essa, para mim, é a diferença entre os grandes líderes, os grandes professores da existência e os papagaios existenciais. E os falsos líderes, os falsos professores. O verdadeiro professor é aquele que vai além da transmissão do conhecimento, mas provoca você para te levar a uma autonomia de pensamento. De tal maneira que você amadurece e a relação entre professor e aluno, entre líder e liderado, se transforma em uma relação
autônoma, independente, e você vai tomando os seus próprios caminhos de pensamento. Você vai trilhando sua própria história de vida. Agora, na época de Sócrates, existiam outros filósofos ou pensadores que Sócrates criticava veementemente. A gente chama esses filósofos ou esses pensadores de sofistas, que iam por outro caminho, diferente de Sócrates. Os sofistas, eles trabalhavam o conhecimento por dinheiro, eles eram pessoas que cobravam pelo conhecimento que ofereciam aos outros, e mais do que isso, eles adaptavam o conhecimento à necessidade dos seus interlocutores. De tal maneira que eles eram uma espécie de mercenários da filosofia. Por exemplo, eles não iam pelo mesmo caminho de Sócrates. Sócrates dizia que os nossos sentidos, as nossas impressões de sentido, não são um conhecimento confiável. Os nossos sentimentos não podem servir de fonte confiável para o conhecimento. Já os sofistas diziam, não, as impressões dos sentidos são absolutamente confiáveis, aceitáveis, são válidos quando o assunto é buscar o conhecimento. Quer ver um exemplo clássico dessa questão? Vamos supor que você esteja numa situação em que você está lidando com uma pessoa bastante pobre. Pobre ao ponto de não ter nem o que comer. E ela bate lá na porta da sua casa, pedindo alimento, pedindo ajuda. Você diz para ela assim, não tenho nada para te ajudar, e despede ela e ela vai embora. E um colega conversa com você e diz assim, olha, por que você não ajudou aquela pessoa? E você diz assim, eu não senti de ajudá-la. Sócrates seria esse cara que diria para essa pessoa, o seu sentimento não é fonte válida de conhecimento. Você deveria escolher ajudá-la ou não por meio do processo da razão. A razão é, sim, uma fonte confiável, se não a única fonte confiável de conhecimento. Os seus sentimentos, as suas impressões de sentido, podem representar uma impressão enganosa, ou não podemos nos basear nisso para definir o caminho que deveríamos trilhar na vida. Estou usando um exemplo talvez do seu cotidiano para você perceber por onde que os sofistas iam e por onde que Sócrates ia. Os sofistas diriam, sim, as impressões de sentido podem ser utilizadas como fonte do conhecimento e da sabedoria. Esses sofistas exerciam uma prática de ensino itinerante, eles iam de um lugar para o outro e remunerada, porém o fato de vincularem a atividade de ensino a uma troca financeira escandalizava Sócrates, que também os acusava da falta de compromisso com a verdade. Eles eram muito adaptáveis, uma vez que em muitos casos sua retórica, guarde essa palavra, sofistas eram muito bons de retórica. Eles argumentavam muito bem, eles falavam com uma beleza muito grande. Eles eram capazes de convencer o outro de uma maneira muito interessante. Eles eram uma espécie de políticos que utilizam-se de palavras bonitas para conduzir e manipular a opinião do outro. Então Sócrates sabia e acusava-o de utilizar sua retórica de tal maneira a conduzir os seus interlocutores a sofismas, que são afirmações que levam a pensamentos e a conclusões equivocadas. Um sofisma é uma ideia equivocada produzida por uma coisa aparentemente boa. Sabe aquilo que você diz assim, olha, seu discurso é bonito, mas a conclusão lógica do seu discurso
ela é errada, ela chega a uma conclusão não válida. Isso é um sofisma. É quando uma pessoa, por exemplo, numa argumentação, ela diz assim: eu já estudei tantos anos em determinada faculdade e por isso posso falar com propriedade sobre esse assunto. Veja, o fato de você ter estudado em uma determinada faculdade não é base para dizer que o seu argumento necessariamente é válido. Você pode ter feito muita faculdade, pode ter feito muitos cursos de faculdade e mesmo assim estar equivocado sobre um assunto. Então, mas essa argumentação, buscando a sua autoridade no certificado que você tem no quadro lá na sua casa, enquadrado lá na sua sala, às vezes isso é um sofisma. Às vezes isso é equivocado. Isso não lhe dá garantias de ser um bom estudante, de ter afirmações válidas e etc. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com afirmações aparentemente válidas que conduzem a conclusões erradas. Então, ao invés de a gente analisar, né, o conteúdo em si da fala, a gente ficar se impressionando com o entorno da fala, com o floreamento. Daí a pessoa utiliza-se de muitas palavras bonitas e super requintadas do ponto de vista do português, mas no final das contas ela não falou nada. No final das contas, ela foi incoerente no que disse. Por isso que a gente não pode ficar muito impressionado com as aparências. Há pessoas que floreiam muito, mas não dizem nada. Há pessoas que ficam o tempo inteiro repetindo as mesmas coisas, mas não tratam do assunto naquilo que o assunto precisa ser tratado. Tudo bem? Então essa é a dialética socrática, é o método de Sócrates de desenvolver o seu pensamento e o seu raciocínio. Daí na página 21 a gente tem um diálogo entre o estrangeiro e Teeteto. Esse diálogo ele é de Platão e ele está impresso na apostila de vocês, eu quero ler para vocês. O estrangeiro fala assim: ora, esse dom, o dom dialético, não atribuirás a nenhum outro, acredito, senão àquele que filosofa em toda a sua pureza e justiça. Teeteto diz: como atribuí-lo a outro? O estrangeiro diz: eis, pois, que em lugar, agora ou mais tarde, poderemos encontrar o filósofo se chegarmos a procurá-lo. Ele próprio é difícil de ser visto com bastante clareza, mas essa dificuldade não é a mesma para ele e para o sofista. Então aqui ele está fazendo uma distinção. O sofista é fácil de se encontrar. O sofista é como uma erva daninha, lá em qualquer terreno. Gente interesseira, querendo ganhar dinheiro a partir de vamos dizer assim, a partir de uma necessidade do mercado. Já o filósofo ele é mais raro, ele é mais difícil de ser encontrado. Teeteto diz: como assim? O estrangeiro diz: este, o sofista, se refugia na obscuridade do não ser. Aí se adapta à força de aí viver, e é a obscuridade do lugar que se deve, o fato de ser difícil alcançá-lo plenamente, não é verdade? Teeteto, ao que parece. Quanto ao filósofo, é a forma do ser que se dirigem perpetuamente seus raciocínios. E é graças ao resplendor dessa região que ele não é também de todo fácil de se ver. Pois os olhos da alma vulgar não suportam com persistência a contemplação das coisas divinas. Teeteto, é uma explicação tão verossimilhante quanto a primeira. O estrangeiro, por fim, diz: dentro em pouco procuraremos uma ideia clara do filósofo, se assim quisermos. Mas quanto ao sofista, parece-me que não devemos abandoná-lo antes de o havermos examinado muito bem. Teeteto diz: tens razão. Bom, então no final desse texto que eu acabei de ler, o estrangeiro ele insiste na importância de pensar sobre a figura do sofista. Pensar as artimanhas do sofista
qual é o papel dele dentro da sociedade. E no diálogo completo aí, que não está obviamente aqui na apostila, quando se pensa a definição do que é um sofista, deixa eu até colocar aqui no nosso texto aí embaixo, o que é um sofista. O diálogo completo vai trazer algumas definições desse sofista, dizendo que ele é um caçador interesseiro de jovens ricos, um comerciante em ciências, um perito nas artes ilusionistas. Então, ele é descrito nesse diálogo de Platão como alguém que utiliza-se de argumentações bonitas para levar as pessoas a conclusões equivocadas. Tudo isso em prol de um interesse específico. Né? Quando a gente encontra um sofista na política, ele está querendo o seu voto. Quando a gente encontra um sofista na religião, ele está querendo que você seja mais um participante daquele mesmo fanatismo. Quando você encontra um sofista dentro do sistema de ensino, ele está querendo que você pense como ele, que você o valide como professor. Quando você encontra uma pessoa sofista no meio dos amigos, é porque ele está querendo alguma coisa, ele está querendo a sua atenção, ele está querendo que você concorde com ele, ele quer que você faça parte do seu bando, da sua tribo, da sua gangue, seja lá o que for. Tá bom? Então, os sofistas do nosso tempo, assim como os sofistas do tempo de Sócrates, eles tinham um interesse específico e trabalhavam as suas argumentações em prol desse mesmo interesse. Uma diferença básica entre o pensamento de Sócrates e do sofista é que o Sócrates não considerava a impressão dos sentidos sobre o mundo como fontes válidas. Eu já falei disso, vamos passar essa parte. Bom, no final da página 21 a gente tem a seguinte informação, que Sócrates então, até mesmo através desse método, ele causava bastante incômodo aos seus interlocutores. Tinha muita gente que amava muito Sócrates e tinha muita gente que ficava a pé da vida com Sócrates, ao ponto até de agredi-lo violentamente. Sócrates acumulou alguns inimigos ao longo da sua história, e inimigos influentes, inclusive, dentro da política de Atenas. E conta a história que muitas vezes algumas das pessoas com quem Sócrates conversava agiam de maneira tão violenta que batiam em Sócrates, arrancavam os cabelos de Sócrates. E Sócrates entendia aquilo como parte do processo da busca pelo conhecimento e não revidava a essas agressões violentas. Então, Sócrates era um homem extremamente impressionante, era alguém admirável nesse sentido. Ele acreditava no poder da palavra, no poder do diálogo, e ele entendia que a sua própria missão era conduzir as pessoas à vivência do bem e da justiça. Então, Sócrates se entendia dentro de um processo natural de desenvolvimento do pensamento, e nesse processo ele entendia que essas ações violentas, essa discordância ou essa perseguição a si mesmo fazia parte do processo, era absolutamente natural. Tá? Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte pela injeção de um veneno chamado cicuta. Ele foi acusado de ser alguém que não acreditava nos deuses gregos. Ele era considerado alguém também que desvirtuava os jovens da sua região, da sua pátria, da sua cidade, a um mau caminho, a corromper a juventude com seus pensamentos. Sócrates teve a oportunidade de revidar os seus inimigos, os seus discordantes. Ele teve a oportunidade de se defender e até fugir dessa condenação à morte. No entanto, ele preferiu manter os seus pensamentos até o último dia da sua vida. Ele tomou a cicuta voluntariamente, vamos dizer assim, e morreu ao lado de seus amigos, enquanto ainda dialogava com eles. Então, que figura impressionante
é essa de Sócrates. Eu convido vocês a pesquisarem no YouTube mais sobre Sócrates. Ele é o pai de todos os filósofos. Ele é aquele que quis desenvolver um pensamento não apenas pensando no qual é o elemento principal da natureza, como a gente viu, qual é a arqué, não é? Qual é a substância essencial do universo, como os primeiros filósofos, mas ele foi um dos primeiros filósofos a começar a colocar o ser humano no centro da discussão e pensar os pensamentos dos seres humanos, pensar como o ser humano pensa a vida, os conhecimentos válidos, os conhecimentos não válidos, as bases aceitáveis ou as bases não aceitáveis de conhecimento. Sócrates foi alguém extremamente especial e digno de ser estudado. Tudo bem? Nós temos aí na página 22 uma obra de arte que vai representar a morte de Sócrates em 399 a.C. Dá uma olhadinha aí nessa obra de arte, nessa pintura, óleo sobre tela, de Jacques Philippe Joseph. A morte de Sócrates, de 1762. Vou pedir para vocês fazerem esses exercícios aqui, ó, da página 22, tá bom? Releiam a página 20, página 21, a página 22 e façam esses exercícios aqui, ó, reflexão em ação. Essa é a tarefa para vocês nessa semana. Ah, professor, algumas coisas que você disse não ficaram claras, não tem problema. Me procure aí no privado aí do WhatsApp, ou mesmo no grupo público aí da sala de vocês. Vamos conversar mais sobre esses assuntos que a gente tratou. E se você não entendeu alguma parte, eu vou arrumar uma forma diferente de explicar para você. E eu estou à disposição para ajudar vocês na busca do conhecimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana de estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.